Se você caiu nesse vídeo, certamente esse tema ele é muito do seu interesse e basicamente hoje eu vou te esclarecer como identificar pessoas invejosas no teu espaço de trabalho. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. Primeira coisa que você tem que entender é que quando a gente fala de espaço de trabalho, a inveja é um dos assuntos que mais circulam entre as pessoas dentro dele. Mas basicamente nesse vídeo eu quero que você entenda que independente da sua função, onde você trabalha, você será invejado se você se destaca. Esse princípio é um princípio bíblico que a gente percebe desde a fundação do mundo com os irmãos Caim e Abel. A gente vê que Deus amaldiçoou a terra e com base nessa palavra de maldição, o homem que tivesse associado ao seu trabalho, a atividade laboral de cultivar na terra, lavrar a terra e querer usufruir dos frutos da terra, ele teria que suar agora. Porque a Bíblia diz que a terra, devido à palavra de Deus, ela foi amaldiçoada. Então, em si, Adão, no princípio, ele tinha a função básica de lavrar e cultivar aquele jardim e guardar o jardim também. Ele tinha também essa função. Mas quando a gente vê que o primogênito do casal Adão e Eva, chamado Caim, ele seguiu os mesmos passos do pai, ou seja, de ser agricultor, aquele que cuida da terra, aquele que usufrui da terra, ele trilhou os mesmos passos do pai no sentido de ter dificuldades dos rendimentos, ter dificuldades de usufruir do bem e do melhor, uma vez que a própria terra já tinha sido amaldiçoada por Deus. Espinhos e abrolhos, juntamente com parte produtiva, iria estar aparecendo para quem se aventurasse, vamos dizer assim, desse tipo de trabalho. Por outro lado, Adão e Eva teve o outro filho chamado Abel, e ele trilhou outro caminho em termos de trabalho. Abel, por exemplo, ele se tornou, a Bíblia diz, pastor de ovelhas, ou seja, alguém que cuidava de um rebanho específico. E a Bíblia diz que tanto Caim quanto Abel trouxeram ofertas a Deus, mas a Bíblia também fala que Deus aceitou a oferta de Abel e o seu resultado, ou seja, a pessoa dele, mas ao mesmo tempo rejeitou a oferta de Caim, o seu resultado e, portanto, a pessoa dele. Então veja, a gente vê aqui um contexto de trabalhos completamente diferentes e um irmão biológico invejando o outro. A tal ponto que a gente vê ao longo da leitura bíblica que Caim matou o próprio irmão de sangue dele. A Bíblia respalda que Deus advertiu sobre isso e disse: olha, teu semblante caiu e o pecado está à porta. Então cabe a você, Caim, Deus falando para ele, dominar esse pecado. Qual o pecado? O pecado da obra da carne chamado inveja, a tal ponto de querer matar o próprio irmão, conforme as escrituras falam que foi consumado. Mas aqui o ponto essencial é, em espaços de trabalho hoje, não é diferente. Tenha cuidado com pessoas invejosas. Em que sentido? Em saber discernir quando aquela inveja se torna algo doentio. Quando você percebe, por exemplo, que alguém quer te imitar em tudo, no seu proceder, na sua forma de vestir, nos gestos, na fala, quer sempre perguntar o que você está fazendo, onde você está indo, essas pessoas têm uma alta probabilidade de se tornarem pessoas invejosas. Até aí tudo bem. Mas se ficar algo muito recorrente, em torno de 1 ano, 2, 3, você precisa estar em alerta, porque isso a Bíblia respalda, que a inveja mata. Aqui eu coloco uma playlist que fala sobre esse assunto e dá respaldo bíblico de que inveja mata sim, porque a gente vê que ou ocorreu a tentativa de homicídio ou ocorreu a concretização desses homicídios em todas as situações em que a inveja estava presente. Então o vídeo de hoje te dá uma luz específica em que sentido? Primeiro, de identificar pessoas invejosas. E segundo, de saber que mesmo no seu espaço de trabalho, você sim pode desempenhar uma função, mas outra pessoa que desempenha uma função nada a ver. Essa mesma pessoa pode estar te invejando e você nem percebe isso. Se até agora você tem gostado do vídeo, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse nas próximas semanas e ao longo, lógico, do crescimento do canal aqui Segredos Eternos. Vamos voltar para o vídeo. E o passo principal de você identificar uma pessoa invejosa no teu espaço de trabalho é: se essa pessoa é muito competitiva, essa pessoa tem uma alta probabilidade de ser aquele olho gordo em sua direção. Por quê? A gente tem respaldo bíblico para afirmar uma coisa dessa. A Bíblia diz lá em Eclesiastes o seguinte: observei também que todo trabalho e todo êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito, tal como correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. A Ferreira de Almeida atualizada diz assim:
Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Então a gente vê aqui nessas passagens bíblicas, é o mesmo versículo, só que em versões bíblicas diferentes, que onde existe competitividade, a gente percebe que há associado essa competitividade à inveja. Porque pessoas competitivas, elas querem alcançar o resultado que você já alcançou. Elas sempre estão perguntando o que você está fazendo, onde você está indo, com quem você está conversando, quais são seus planos e projetos, quais foram os resultados que você alcançou no último mês, no último ano, coisas do tipo. Quando você percebe que isso é muito repetitivo, é uma pessoa invejosa, ela infelizmente é uma pessoa insegura, ela precisa também de ajuda, e aí você tem que ter discernimento espiritual se realmente ela está querendo ser ajudada. Nesse contexto você pode, por exemplo, ao ser elogiado pelo seu chefe, ao ser reconhecido pelos outros membros da tua empresa, tenha sempre um espírito sereno, tenha sempre um espírito manso, um espírito que sabe receber elogios, mas não se exalta, por exemplo. E aí nesse contexto você pode apresentar essa pessoa que você percebe lá na tua empresa que tem um certo sentimento contrário contra você, que ela tem também as virtudes dela, que o trabalho dela também é importante, que existe um papel fundamental que só ela pode desempenhar. Então esse é o seu papel enquanto cristão no contexto do teu trabalho, de saber que você é luz, por isso você brilha, o Senhor é com você, mas existe um outro contexto em que pessoas em si, elas também são invejosas e elas precisam de ajuda de outras. Pessoas invejosas são pessoas inseguras, elas não conseguem alcançar os mesmos resultados que você está alcançando e por isso elas sempre ficam questionando o que você está fazendo, para onde você está indo, coisas do tipo. Então a gente nesse vídeo basicamente está refletindo o seguinte, essa mesma passagem de Eclesiastes, ela também respalda o seguinte, que a inveja em si é como correr atrás do vento, né? A competitividade, essa questão laboral em que existe competição, existe inveja, como correr atrás do vento. O vento a gente não enxerga e quando a gente tenta correr atrás dele, a gente vê que a gente perdeu tempo. Basicamente é isso que a essência do texto de Eclesiastes está falando para a gente perdeu o tempo precioso. A gente poderia estar investindo esse tempo em saber como melhorar o nosso trabalho. A gente poderia estar investindo esse tempo em saber como a gente pode galgar coisas lícitas, mas sem pisar na cabeça dos outros. Pessoas invejosas perdem tempo. Pessoas invejosas não sabem como se tornarem mais produtivas. E por isso elas não permitem ou não querem que outras se destaquem. Porque se elas não conseguem, elas também não querem que outras também alcancem aquilo que elas tanto desejam. Elas perdem tempo, elas correm atrás dessas coisas, mas com propósitos errados, e por isso que elas nunca crescem. Então veja, no vídeo de hoje a gente está esclarecendo que nos espaços de trabalho, desde a fundação do mundo, um espaço de trabalho rural, a gente percebe que existia inveja, pessoas diferentes trabalhando em contextos diferentes, uma invejou a outra, uma matou a outra. Veja, a base desse vídeo é reflita. Se existem pessoas na sua empresa que querem realmente mudar, ajude-as. Mas se existem pessoas que você percebe que tem esse perfil de comportamento, mas não querem, primeiro, nem sequer receber ajuda, e ao mesmo tempo ainda persistem em querer saber as coisas particulares da sua vida, se afaste delas. Porque isso vai terminar mal. Então o vídeo de hoje te traz luz, te traz entendimento espiritual da coisa, e eu espero que você tenha sido edificado. E olha, se você conhece outra pessoa que precisa inclusive receber conhecimento específico sobre como a Bíblia trata esse assunto, recomendo aqui esse vídeo, porque é muito importante tanto para o crescimento do canal, quanto para o trabalho que estou desempenhando, mas principalmente para que ela possa receber esse insight, receber essa visualização de que é necessário se comportar de determinadas formas, com determinado tipo de gente, e de outra forma, lógico, com quem quer mudar, com quem quer melhorar, com quem quer se tornar uma pessoa cada vez melhor naquilo que está fazendo. Então, sou Douglas Carvalho, espero que você tenha gostado do vídeo e te peço uma única coisa, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse nas próximas semanas e ao longo do crescimento do canal aqui Segredos Eternos. E eu quero que você saiba que você é mais que um número, você é melhor de Deus. Shalom!